Abra sua Bíblia, livro de Cantares, capítulo 2. Irmãos, esta é a primeira vez que eu prego no livro de Cantares. Primeira vez esse ano, né? Glória a Deus. Livro de Cantares, capítulo 2. Cantares é depois de Eclesiastes, antes de Isaías. Vem assim, o meio da Bíblia é Salmo, aí vem Provérbios, Eclesiastes, aí Cantares, antes do livro do profeta Isaías. Quantos irmãos estão procurando aí? Irmãos, Deus me deu esta palavra há 2 semanas para ministrar na igreja, mas não foi da vontade de Deus, digamos assim, que eu ministrasse domingo passado. Caiu neste domingo porque Deus assim quis. Amém? Então é uma palavra de bênção para você. Amém, meu irmão? É uma palavra de vitória, de bênção para você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos encontraram, irmãos? Amém. Quem encontrou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Cantares, capítulo 2, nós vamos ler apenas um versículo, o versículo 2. E eu vou fazer agora, vou plagiar a pastora Sulamita. Vamos ler todos juntos, amém, irmãos? Amém. No 3, 1, 2, 3. Como um lírio entre os espinhos, é a minha amada entre os... Aleluia. Vamos ler de novo, ficou bonito, né? Gostei, vamos ler de novo. No 3, 1, 2, 3. Como um lírio entre os espinhos, é a minha amada entre as jovens. Amém? Pode sentar, fiquem à vontade. Glória a Deus. Irmãos, como os irmãos sabem, eu sou extremamente apaixonado pelo livro de Cantares, né? É um livro que Salomão escreveu, foi um dos primeiros livros, né? Aliás, é o primeiro livro que ele escreveu na sua juventude, né? Para retratar aquele amor, né, que ele tinha pela Sulamita, não é verdade, irmãos? E o que eu acho engraçado, irmãos, são as figuras de linguagem que ele atribui à Sulamita, não é? É muito interessante, irmãos. Ele fala da pele da Sulamita e ele a compara com as tendas de Quebar. As tendas de Quedar, aliás, eram tendas muito escuras, né? Então a gente entende que ela era negra, né? Então ele compara assim, ele diz, por exemplo, né? Você é como a égua dos carros de Faraó, né? Hoje em dia seria uma coisa meio estranha chamar uma pessoa amada de égua, mas ele fala, né? Inclusive eu tenho até uma outra mensagem a respeito disso, né? E eu vou pregar sobre as éguas de Faraó. Amém, irmãos? Então, essas figuras de linguagem, ele diz, seus olhos são como 2 jaboticabas, né? Então é muito interessante, irmãos, ler o livro de Cantares e observar essas figuras de linguagem. E aqui nessa noite, irmãos, Salomão, né? Eu quero falar justamente a respeito do versículo 2, como ele trata a Sulamita, não é? Ele diz assim, como um lírio entre os espinhos. Olha que palavra profunda. Lírio entre os espinhos. Irmãos, sabem, irmãos, que o livro de Cantares, né? Todos os teólogos concordam nisso. O livro de Cantares, nós podemos fazer a aplicação seguinte: Salomão, ele representa Jesus Cristo na sua sabedoria, na sua força, no seu poderio, não é? Enfim, em toda a sua glória. Salomão representa Jesus Cristo. E a Sulamita, irmãos, representa a igreja na sua simplicidade, amém, irmãos? Na sua beleza, não é? E na sua hombridade, não, que a hombridade é força de homem, né? Mas na sua, como é que eu posso dizer? Qual é a força da mulher? Na força da mulher, né? Então, não tem coisa melhor para dizer, né? Na força que ela tinha, irmãos, não é? A Sulamita representa a igreja, amém, irmãos? E olha só como é que Salomão diz a respeito dela, né? Eu vou ler novamente para ficar bem fixado na sua mente. Como um lírio entre os espinhos. Eita Jesus, que palavra tremenda, né, irmãos? Porque a igreja, eu e você, irmãos, estamos plantados entre os espinhos. E como são, meu irmão, ferozes esses espinhos que nós estamos plantados bem no meio. Para falar a verdade, irmãos, existe um mar de espinhos que nos cerca. Talvez você esteja perguntando aí, pastor, e que espinhos são esses? Meu irmão, no mundo, né, onde nós vivemos, existem muitos espinhos, não é assim, meu irmão? No mundo em que nós vivemos, meu irmão, vira e mexe, nós encontramos muitos espinhos, porque este mundo é o que tem para oferecer. Olha só, meu irmão, quando
Adão pecou lá no Jardim do Éden, quando Deus deu a condenação a ele, olha só o que foi que Deus disse a ele. Deus disse assim a ele: a terra vai produzir cardos e abrolhos. Em outra versão diz assim: a terra vai produzir espinhos e ervas daninhas. Olha só, meu irmão, por causa do pecado do homem, a terra passou a produzir espinhos. Você está entendendo, meu irmão, que as coisas que tem no mundo, apesar de parecer muito lindas, elas são espinhos. Pastor, e quais são esses espinhos, meu irmão? Os espinhos que nos cercam são muitos, né? Porque no mundo, meu irmão, onde a gente vive, tudo aí, meu irmão, é espinho. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: para que serve o espinho? Você sabe para quê? Você sabe para quê? Pela cara dos irmãos, os irmãos estão dizendo assim, não serve para nada, né? Mas na verdade, meu irmão, serve para afugentar, né? Quando Deus criou os espinhos, digamos assim, era para afugentar, né, as coisas que queriam atacar as plantas, né, digamos assim. Então ela tem como a única função espetar, né? A única função é espantar. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo qual é a função deste mundo? É espetar. Quem já viveu no mundo, e todos nós vivemos, né? Nós experimentamos, né? Experimentar a experiência é muito bom, né? Mas experimentamos a experiência, meu irmão, de ser furados por este mundo, pelas pessoas do mundo, porque muitos daqueles que nos cercam, meu irmão, são pessoas espinhosas, não é assim, meu irmão? Qualquer coisinha, meus queridos, está colocando seus espinhozinhos de fora, está nos espetando. Não é desse jeito, meu irmão. Uma vez eu tive uma certa discussão com uma pessoa e eu disse assim para esta pessoa, eu disse: olha, pode me atingir, eu sou um alvo fácil. E ele disse: não, mas não estou lhe atingindo não. Eu digo: você está me furando como espinhos. Sabe por quê, meu irmão? Que tem pessoas que são aptas, né? São ávidas, aliás, em espetar as outras pessoas. Qualquer coisinha desloca um negocinho, né, meu irmão? Dá aquela espetada, ou coisa ruim. Na verdade, meu irmão, incomoda, né, machuca. E muitas vezes essas feridas, meu irmão, são traumas profundos. Eu fico até cismado de falar aqui na presença de um psicólogo, mas traumas profundos, na verdade, meu irmão. Aqueles que são difíceis de sarar. E não tem Freud nessa terra que tira alguns deles. Não é assim, meus queridos? Porque o mundo, meu irmão, ela tem essa função, a função de espetar. E quantas pessoas aí, meu irmão, no mundo estão prontas para espetar as outras, a puxar o tapete, a dizer uma coisazinha, né? Que machuca, que fere. Meu irmão, não tem nada mais que fira mais do que uma palavra. Não é verdade, meu irmão? Dependendo da pessoa que diga, esta palavra muitas vezes fere. Tem pessoas que dizem assim: mas o que vem de baixo não me atinge, né? Tem até alguém que diga assim: senta no formigueiro para ver se não atinge, né? Porque atinge, meu irmão. Você diz assim: não conheço aquela pessoa, falou mal de mim, né? Não me atinge, mas atinge. Meu irmão, se tiver 100 pessoas falando mal de você, 100 pessoas que você não conhece, né? Dizendo coisas más sobre você, tenho certeza que em algum momento você vai dizer: tem alguma coisa errada, não é assim, meu irmão? Alguma coisa vai mexer em você, porque essas palavras, essas pessoas, essas coisas, elas espetam. E as experiências que nós vivemos, meu irmão, nessa vida, muitas vezes ela nos espeta. E eu sei que você já teve a oportunidade de ter sido ferido por um espinho. Eu estou falando espinho de verdade. Sim ou não, irmãos? Uma vez eu fui espetado por um espinho nesse meu polegar. E na época a sobrinha de Sulamita morava conosco. E ela tem uma unha que parece assim Wolverine, né? Aí eu disse: tira aqui pra mim. Meu irmão, que negócio pra doer. Um negócio pequenozinho, eu tava já chorando. A mulher apertando com o dedo e com os outros dois, né, puxando, negócio para doer, meu irmão, porque dói, né? Assim, meus queridos, dói muito. Pastor, onde é que o senhor está querendo chegar? Eu estou dizendo, meu irmão, que você pode ter sido ferido pelo mundo, você pode ter sido ferido pelas pessoas, porque ao teu redor tem muitos espinhos. Porém, meus queridos, eu quero lembrar a você que o Senhor, ele diz aqui o seguinte, através de Salomão, ele diz: como um lírio entre os espinhos. Ou seja, meus queridos, ao teu redor tem muitos espinhos que furam, que marcam, que ferem, mas você é um lírio, você é uma rosa cheirosa, você é alguém que não pode ter espinhos, porque o lírio, meus queridos, desculpa, o lírio, ele não tem espinhos. Diga glória a Deus, igreja. Olha que coisa. O lírio, irmãos, desculpe, ele não tem espinhos. Na verdade, existem muitas plantas que são chamadas de lírio, mas
as plantas que tinham lá em Israel, né? A planta que tinha lá em Israel, que era chamada de lírio, uma planta chamada açucena. Amém, irmãos? Açucena. E essa açucena, meu irmão, é uma rosa muito singela. Ela não tem espinhos. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo a mensagem de Deus para nós nessa noite? Que ao redor de nós pode ter muitos espinhos, pode ter pessoas que ferem, que machucam, mas ao invés de você machucar e ferir, você é algo que traz à memória algo maior. Ou seja, você é uma rosa, você é um lírio, porque todos aqueles que olham uma rosa linda, eles olham e pode ser o pior ateu, mas ele diz: há uma força que criou esta rosa. É ou não é, meu irmão? Pode ser o pior ateu, que eu não acredito que existe um ateu de verdade, porque todo ser pensante sabe que alguém criou este mundo de alguma coisa. Não é assim, meu irmão? Que, aliás, um poder superior criou este mundo. Então, quando olha para uma rosa, diz: há um ser superior. E assim somos eu e você, meu irmão. Nós temos a obrigação de ser bonitos. Mas, pastor, que história é essa? Eu não estou falando de beleza física, eu estou falando de beleza espiritual, de beleza intelectual. Você está entendendo, meu irmão? De beleza interior e intelectual e espiritual. Eu estou falando que eu e você temos que exalar um cheiro. Diga glória a Deus, meu irmão, porque o Senhor nos chamou para exalarmos o cheiro de Cristo. Esse é o cheiro que eu e você temos que exalar. Meu irmão, enquanto está todo mundo se espetando, enquanto está todo mundo se furando, eu e você temos como responsabilidade ser lírio. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Meus queridos, é uma mensagem importante e urgente para mim e para você. Nós temos que ser a diferença. Olha só, meu irmão, como é que a nossa vida é difícil. Salomão disse aqui: assim como um lírio entre os espinhos, assim a minha amada entre as donzelas, ou entre as moças, ou entre as jovens, né? E Jesus falou assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, né? Ele disse assim: eis que eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. A nossa situação está difícil, né, meu irmão? Porque um lírio entre os espíritos vai se ferir. Vai ou não vai, meu irmão? Uma ovelha, né, sendo enviado para o meio de lobos, aqui e ali ele vai ser arranhado. Vai ou não vai, meu irmão? A nossa vida é difícil, porém, meus queridos, o Senhor, Ele não deixa dúvidas. Eu e você temos que fazer a diferença. Eu e você temos que ser bonitos verdadeiramente. Eu e você temos que ser lírio. Eu e você temos que ser ovelhas. Porque, meu irmão, infelizmente, tem muitos crentes que começaram como lírio, mas estão terminando como plantas espinhosas. Você está entendendo, meu irmão? Tem plantas como o joio, por exemplo, né? O joio, ele é muito parecido com o trigo. Os irmãos sabem que Jesus contou uma parábola, né, sobre o joio e o trigo. Não é assim, meu irmão? Que alguém quis arrancar o joio e disse: não, deixa que os dois sirvam juntos ou vivam juntos. Não é assim, meus queridos? E o lírio, meus amados, aliás, o joio, ele é muito parecido com o trigo. Você sabe qual é a diferença entre o trigo e o joio? Só tem duas diferenças. O trigo, meu irmão, dá frutos, o joio não. Amém, irmãos? O trigo, ele não tem espinhos, o joio tem. Só que os espinhos do joio, meu irmão, ele está encoberto por aquelas folhinhas que tem em cima do caule, né? Ele está encoberto. Então nós só sentimos os espinhos do joio quando a gente aperta. Ei, você está entendendo o que é que Deus está falando, meu irmão? Tem pessoas que é crente totalmente, mas deu um aconchozinho, né? Para ver os espinhos botarem para fora. Não é assim, meu irmão? Tem gente que é crente de todo jeito. É crente de falar em línguas, é crente de andar de gravata, aquela coisa toda, mas deu um aconcho para ver, meu irmão. O cabo bota os espinhos logo de fora, né? Começa a espetar. Mas eu quero dizer para a igreja nessa noite: o Senhor nos chamou para sermos lírio, o Senhor nos chamou para sermos uma rosa, não para dar espinhos, mas para ser bonito, para que alguém olhe para nós e saiba que há um Deus nessa terra, e acima de tudo, meu irmão, para exalar o cheiro de Cristo. Diga glória a Deus, igreja. Irmãos, qual é a função de uma rosa? De uma rosa bonita? Qual a função? Não é? Além de oferecer o seu pólen, né, para as abelhas, para que elas façam mel, tem uma função muito importante. Você sabe dizer qual é, meu irmão? A função de propagar a beleza. É ou não é, meu irmão?
porque nós precisamos ver coisas bonitas. Não é assim, meu irmão? Todo ser humano, meu irmão, você já imaginou se todo dia você acordar e você vê um bocado de caveira na sua frente, ou acordar e ver aquele zumbi de Walking Dead na sua frente? É coisa terrível, né, meu irmão? Todo dia, mas quando você vê uma coisa bonita, parece que o dia fica mais claro, não é assim, meu irmão? Parece que o dia vai ficando mais bonito também quando você vê uma coisa bonita. Meu irmão, um dia eu viajei para Campina Grande, de manhã bem cedinho, para fazer um trabalho lá, irmãos, e tinha chovido como choveu hoje. Meus queridos, aqueles campos, né, verdejantes daqui para lá, meus amados, que coisa linda. Eu me lembro que eu estava de mau humor, mas quando eu olhei aquela coisa assim, aqueles campos verdejantes, o dia começou a ficar mais bonito, porque quando a gente olha coisas bonitas, isso vai nos contaminando, nos contagiando. Não é assim, meu irmão? Você está entendendo qual é a sua função nessa terra? Meus amados, enquanto todos aí são espinhos, estão se espetando, meu irmão, você tem como função trazer a beleza para o lugar aonde você está. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Eu quero mostrar para os irmãos aqui que não há meio termo. Salomão disse, é como um lírio entre os espinhos. Ele não disse pode ser ou talvez seja. Eu quero dizer para os irmãos que você foi chamado para ser um lírio, não entre outros lírios, mas entre os espinhos. Você está entendendo, meu irmão? Ou seja, você tem que mostrar a excelência de Cristo aonde você está. Jesus te chamou para ser um profissional, Jesus te chamou para ser um estudante, ou para ser um membro de uma família que talvez só tenha espinhos ao redor, mas você tem como função ser um lírio. Diga glória a Deus, igreja. Meus queridos, aonde quer que o Senhor te chamou, o Senhor te chamou para ser bonito, amém? Para trazer a beleza de Cristo e exalar o seu cheiro. O problema, meus amados, é que muitos crentes são como aquelas rosas brancas, eu me esqueci o nome agora, que tem aquele cheiro de morte, né? Que colocam nos túmulos, né? Nos cemitérios. É uma rosa que ela é muito estranha, ela é branca com umas pétalas assim muito grandes, e o cheiro dela é um cheiro de morte, e diz essa rosa de defuntos, né? Tem muitos crentes que são assim, né? Nem são bonitos e nem estão exalando o cheiro de Cristo. Por bonito, meu irmão, quero lembrar a você que eu não estou falando de beleza física, porque a beleza física vem e vai. Não é verdade, meu irmão? Você nasceu como eu, igual a Elvis Presley, e agora o negócio está meio feio, né? A idade vai avançando, o negócio vai ficando meio difícil. Então a beleza vai embora. Estou falando aqui, meu irmão, da beleza espiritual, da beleza de Cristo em você. E muitos são, meu irmão, aqueles crentes que estão exalando um mau cheiro. Muitos são aqueles crentes que estão, em vez de dar frutos de verdade, né? De dar pólen para as abelhas, estão dando espinhos, meu irmão. Você está entendendo a mensagem urgente para nós nessa noite? Que Deus te chamou para ser diferente, porque muitas pessoas estão com Jesus nos lábios, mas o seu coração está longe. Muitos hoje estão dizendo que são cristãos e simplesmente trazendo opróbrio para o Evangelho, mas o Senhor tem te chamado para fazer a diferença, para ser um lírio entre os espinhos. Aí eu pergunto a você, o que é que você tem esperado para ser esse lírio, essa rosa bonita? Porque o Senhor tem chamado você constantemente e tem dito, ei, faça a diferença, seja diferente. O Senhor não te chamou para sair de entre os espinhos, é no meio dos espinhos você fazendo a diferença. É onde você está, na escola, na universidade, no trabalho, no meio da família, no meio da rua, no mercadinho, no cabeleireiro, aonde você está, meu irmão, você tem que ser a diferença. E quando eu falo de diferença, meus queridos, eu não estou falando aqui de usos e costumes, de roupas, nem nada disso, porque tudo isso é besteira. As mulheres que aqui estão podem estar muito bem vestidas de calça, né, com suas joias, com seus aparatos, mas quando alguém olha para você, vê algo diferente. Sabe por quê, meu irmão? Porque sobre você está o poder do Espírito Santo, porque sobre você tem a fragrância de Cristo, e as pessoas reconhecem, ei, lá vem aquele, lá vem aquela, que é um lírio entre os espinhos. Meus queridos,
a nossa função como crentes é chegar no ambiente e mudar o ambiente. Se só tinha pessimismo, se só tinha negatividade, quando o crente chega, alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa tem que mudar. As pessoas têm que dizer: não, lá vem um crente ali, alguma coisa ele vai trazer de bênção para nós. Diga glória a Deus, meu irmão. Se você é lírio, acontece isso com você. Aonde você chega, meu irmão, algo diferente acontece. Porque quando você chega a presença de Deus com você. Diga glória a Deus, igreja. Lá na igreja do meu sogro eu contei, vou contar aqui para os irmãos. Logo no início da minha fé, meus queridos, tinha um irmão que eu gostava muito de andar com ele. Era um senhor moreno assim, bem velhinho já, o nome dele era Bernard. Gostava muito de andar com ele, meu irmão. Mas era um irmão muito humilde, mas muito humilde mesmo, em todos os sentidos. Tanto psicologicamente, humildade de verdade, quanto financeiramente. Muitas vezes ele vinha para a igreja, meu irmão, era com a mesma roupa. Eu me lembro que eu olhava para ele assim, eu dizia: rapaz, eu vi essa camisa em algum lugar. Acho que eu vi essa camisa domingo, era na terça, né? Aí naquele chegava, eu acho que eu vi domingo e terça essa mesma camisa, porque o irmão só ia com a mesma roupinha para a igreja, ele ia de chinela, muito humilde. Mas tinha uma coisa, irmão: às vezes ele chegava, os hinos da harpa estavam sendo cantados, era a irmã Terezinha no violão, né? Uma benção, a irmã Terezinha tocando, aquela benção, aquela caixa de som com alto-falante furado, não tinha coisa melhor, os irmãos cantando o hino da harpa. Meu irmão, aí estava aquela coisa. Mas quando o irmão Bernard chegava, que ele botava o pé, meu irmão, na igreja, ele começava a cantar os hinos da harpa, parece que a presença de Deus vinha com ele, porque mexia com alguma coisa. Amém, meu irmão? Parece que ele trazia a presença de Deus, era uma coisa tremenda. Pastor, o que é que o senhor está falando? Isso é heresia? Não, meu irmão. Sabe por quê? Aquele homem, ele era o lírio dos vales. Porque muitas vezes, meu irmão, quando eu falo de lírio dos vales, meus queridos, se você observar no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: eu sou a rosa de Salom, o lírio dos vales. E muitos dos teólogos dizem que isso aqui é a igreja. Amém, queridos? De ser bonito. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Então, aonde você chegar, você tem que levar a presença de Deus. Meus amados, eu quero lembrar a você o que aconteceu com a bem-aventurada Maria, a mãe de Jesus. O irmão sabe que quando Maria ficou grávida, o anjo disse a ela: olha, a tua prima lá, Isabel, também está grávida, 6 meses, né? Ela já partiu na frente, ela ganhou de você 6 meses. João Batista já está lá no útero dela, né? No ventre dela. Então vai lá visitar. Ali ela foi para ver o que é que tinha acontecido. Aí quando chegou lá, meu irmão, que ela bateu na porta de Isabel, que Isabel abre e que Maria, logicamente foi a saudação dos judeus, disse Shalom. Meu irmão, João Batista deu aquele solo de bateria dentro do ventre de Isabel, né? Deu aquela mexida. Aí Isabel começou a louvar o Senhor e disse assim: de onde vem, né, a mãe do meu Salvador? Meu irmão, sabe por que eu estou dizendo isso? Olha só que coisa. Maria chegou e algo aconteceu. Foi ou não foi, meu irmão? Algo aconteceu, porque dentro dela estava quem, meu irmão? Estava o Salvador, estava Jesus Cristo. Você está entendendo a mensagem de Deus para você, meu irmão? Eu não estou aqui divinizando ninguém, porque Deus é só o Senhor. Diga glória a Deus. Ele é o único redentor, o único mediador entre os homens, entre Deus e os homens. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 4, versículo 12, que não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, é só o nome de Jesus. Mas eu estou falando aqui, meus queridos, que a mãe do Salvador, quando ela chegou, meus amados, para Isabel, ela levou alegria. Você está entendendo a sua missão, meu irmão? Quando você chegar no lugar, algo tem que acontecer, porque você é um lírio entre os espinhos. Diga glória a Deus, meu irmão. Você tem como prioridade levar a glória de Deus para este lugar, para os lugares onde você está inserido. Então, meus queridos, que eu e você possamos fazer a diferença. Amém, meu irmão? Eu sei que é chato, mas quando eu estou com seu irmão, para ver se ela acorda, diga assim: ei, faça a diferença. Amém, meu irmão? Faça a diferença, seja diferente, seja um lírio, seja uma rosa, amém? Não seja espinho, porque, meu irmão, a coisa mais terrível do mundo é quando o crente se torna um espinho. Eita, que coisa terrível, porque como tem crente chato por aí, né, meu irmão? Como tem crente chato que é um espinho, você chega perto dele, chega a dar agonia. Misericórdia, meus amados. Eu estive recentemente falando com o cabinha que é um espinho, meu irmão. Tudo tá ruim para ele, tudo tá errado, né? E até falei para a Sulamita que se fosse outra pessoa, né, uma pessoa mais cordata tal, poderia ser até que a gente trabalhasse junto, mas não tem condição.
Cabo é um espinho, meu irmão. Você está entendendo, meus queridos? É aquela coisa ruim, aquela coisa chata, nada está bem, nada está próspero. Misericórdia, meu irmão. Você quer andar do lado de uma pessoa dessa? Garanto que não, meu irmão. Você quer andar do lado de uma pessoa que traga coisas boas para você, não é, meu irmão? Então, esta é a nossa prioridade, meus queridos, de ser a pessoa que faça a diferença. As pessoas do mundo aí, meu irmão, posso dizer com certeza, elas estão morrendo, porque o mundo jaz do maligno. Isso quer dizer, meu irmão, que o maligno, o diabo, ele está matando as pessoas do mundo. Ela não é, meu irmão? Só tem podridão e coisas ruins do mundo, mas você, como lírio, quando você chega, a podridão tem que ir embora, porque chegou o perfumado. Não é assim, meu irmão? Quando você chega, as coisas feias têm que ir embora, porque chegou o bonito. Amém, queridos? Diga glória a Deus, igreja. Essa é a nossa missão, de ser e fazer a diferença. Não seja espinho, meu irmão. Não exale um cheiro mau, porque, meu irmão, cada vez que você fala de um irmão, cada vez que você profere uma palavra dura contra o irmão, você está sendo, né, um espinho. Diga assim, misericórdia. Mas cada vez, meu irmão, que eu me nego de falar mal de um irmão, de propagar uma fofoca, de ter um ato que não seja um ato cristão, cada vez que eu nego uma coisa dessa, meu irmão, eu estou simplesmente exalando o cheiro de Cristo. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Glória a Deus. Então, meus queridos, que nós sejamos de fato como a Bela de Salomão, a Sulamita, que nós sejamos um lírio entre os espinhos. E o final do versículo ele diz: assim é minha amada entre as jovens. Sabe por que ele disse assim é minha amada entre as jovens? Porque a Sulamita, ela não era igual às outras. Não é assim, meu irmão? Ele poderia determinar que ela era diferente. Ele poderia determinar que nela tinha algo diferente. As outras jovens eram todas iguais, mas aquela era diferente. Olha aí que coisa, meu irmão. Tem tanta gente querendo aparecer, né? Tanta gente querendo os holofotes sobre si, mas estão procurando da maneira errada. Quer aparecer de verdade, meu irmão? Seja crente, discípulo de Cristo. Aí você começa a aparecer. Salomão disse: olha, tem um bocado de mulher, mas é essa daí que é a minha, que é o lírio dos vales. Está entendendo, meu irmão? Porque a Sulamita fazia a diferença. Nós possamos fazer a diferença também, meu irmão. Que nesses dias de tantos espinhos, né, de tanta secura, de tanta coisa ruim, que nós possamos fazer a diferença, que o cheiro de Cristo seja exalado por nós, amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus.